Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Cantina Liliana, a deliciosa gastronomia italiana que você conhece, prova e aprova. Sempre me perguntam como eu cuido dos meus cabelos. Preparada para descobrir meu segredo? Para mim, o cabelo precisa refletir a nossa essência brasileira. Acima de tudo, natural. O meu segredo é Haskell. São diversos produtos com ativos naturais. Eu estou falando de hidratação, brilho, reparação e crescimento. Bom, agora você já sabe o meu segredo. Revele a beleza dos seus cabelos também com Haskell. Haskell, simplesmente natural. Cantina Liliana, a deliciosa gastronomia que você conhece e aprova. Cantina Liliana, os melhores pratos da tradicional e legítima cozinha italiana. Adega com vinhos e espumantes para atender os mais refinados paladares. Pizzas com sabores simplesmente irresistíveis. Venha desfrutar. Cantina Liliana, Avenida Washington Luiz 302, no Canal 3, no Gonzaga, esquina com a Avenida Francisco Glicério, em Santos. Telefone 3233-7374. Cantina Liliana. Muito bem, amigo internauta, seja bem-vindo ao canal oficial do YouTube, o meu canal oficial, Pronto, eu falei. Hoje eu tenho a satisfação, o orgulho, o prazer de receber Emerson Leão, 4 Copas do Mundo, campeão brasileiro pelo Santos. O programa de estreia, o nosso convidado foi o Léo. E eu disse ao Léo que, se não fosse o técnico Emerson Leão e aquela geração, o Santos, muito provavelmente, estava num patamar muito pior do que ele se encontra no momento. Eu exagerei nos elogios, faltou alguma coisa, peguei pesado. Satisfação de te reencontrar, meu amigo pessoal. O pessoal não acredita que eu sou amigo do Leão desde... da primeira passagem nem tanto, mas desde 97 eu tenho esse cara aqui no meu coração e essa amizade só aumentou depois que a gente teve a satisfação de trabalhar junto no Esporte Interativo. Tudo bom, professor? Satisfação de te rever. Tudo bem, tudo em ordem. Tudo isso que você disse, parte de verdade. Por que parte, professor? Porque eu acho que o Santos estava num processo, com todo respeito, de portuguesização. Eu estou dizendo parte de verdade porque a gente também tem o prazer de estar junto com vocês e cria um relacionamento. Professor Emerson Leão, você falou aí da nomenclatura. Na verdade, o futebol não mudou, só foram, para querer dar uma ênfase, uma conotação maior, aí em vez de falar ponta, atacante de beirada, extrema, mas é a mesma coisa. Essas nomenclaturas é só para dar uma valorizada no profissional ou não é por aí? Isso você está falando em termos dos próprios treinadores. Dos treinadores, também. Isso. Mas você acha que a nossa classe da imprensa também? Acho que o jornalista, através do conhecimento, porque hoje os jornalistas vieram das universidades, da faculdade. A tecnologia hoje te mostra tudo que você precisa em segundos. Eu estou falando com você aqui, se eu quiser fazer uma consulta, eu ponho na internet, ponho aonde eu quiser, em 1 segundo eu te dou uma resposta. Então facilitou muito e elitizou muito também. Verdade. Então eu acho o seguinte, por que o futebol é muito difícil de ser executado, de ser entendido e comentado? Porque ele é simples. E falar simples, o povo gosta e entende. Quando começa aquelas frescuras, desculpe a palavra, começa a complicar. E quando começa a complicar, perde o interesse de você ouvir as pessoas. Então hoje, quando alguns treinadores estão falando, você já sabe quem são, até pela maneira de falar. Você não precisa estar olhando para a televisão. Alguns te prendem a atenção e você passa a ser ouvinte e admirador dessas pessoas. Eu sou assim, eu assisto televisão, alguns programas, porque agora tem programa das 6 da manhã a outras 6 da manhã, né? Então, falando de tudo que você possa imaginar, isso por causa da tecnologia, por causa das emissoras, por causa de tudo que você possa imaginar. E eu ainda tenho um costume de todo dia de manhã, acordo, tomo meu café, pego o meu jornal e leio. Impresso. Justamente. Por quê? Porque ali também você vai ver de uma forma coletiva. Agora,
todo dia a mesma coisa, tem muito programa e não tem muita notícia para muito programa. Então ele se torna repetitivo, às vezes se torna agressivo, às vezes até um comentarista, um jornalista faz tipo, entendeu? E a televisão gosta disso, e alguns gostam disso, mas a essência do futebol, quanto mais simples, melhor. Professor Emerson Leão, você sente mais falta do jogador, quando o tempo que jogava, né? Você jogou 4 Copas, era para ter disputado a quinta em 82, não foi convocado. Aliás, você até brinca, fala assim, era para ter ido em 82, não ter ido em 86. Ou do técnico vitorioso que você foi, com acho que o teu grande momento, acho que foi aquele título brasileiro no Santos, né? Que aquele time foi montado para não cair para a segunda divisão e foi o que encantou o Brasil naquele instante. Na realidade é o seguinte, eu fui como atleta 24 anos direto, porque eu sou um atleta começou com 16. precoce. Não, eu comecei com 14. 14? Eu assinei meu primeiro contrato com 14 anos e eu já era alto, grande, e o pessoal achava que eu sabia jogar futebol e eu acreditei. E quando eu acredito numa coisa, eu estou investindo nessa coisa. Então eu me dediquei demais, abdiquei de muita coisa na minha juventude, na minha adolescência, fui crescendo, fui galgando com trabalho as coisas, nada foi fácil, venho de uma família, meus irmãos são médicos, era mais uma barreira para ser vencida dentro de casa, mas tudo foi legal, tudo foi conseguido. Agora eu não sei, sinceramente, se eu fui mais feliz como atleta ou como treinador. Como atleta, você faz parte de um grupo, né? E eu, como era goleiro, eu era um feliz solitário. Por quê? Porque eu trabalhava como goleiro contra a essência do futebol. A essência do futebol, o êxtase do futebol, é o gol. Eu estava lá para não deixar fazer o gol. Então eu era sempre o contra. Mas eu gostava bastante, eu admirava a arte de jogar no gol, pela sua plasticidade, por tudo isso. E como treinador, eu montava a maneira de jogar e criava alguns novos jogadores para determinadas funções. Talvez desse até mais prazer. Mas de uma forma geral, quando eu deixei o futebol há alguns anos, eu percebi que as pouquíssimas vezes eu tive saudades. Por quê? Porque você deixou um legado legal, entendeu? Você deixou uma amizade. Você curtiu bastante, importante. Na realidade, eu curti pouco, porque nós não tínhamos tempo de curtir. A responsabilidade para mim, né, particular, era tanta, porque eu era um funcionário de elite que mexia com muita gente, toda essa torcida. Hoje falo nação, a nação isso, a nação aquilo. Então, eu me preocupava, e também fora do campo, eu me preocupava em ter uma postura, uma maneira de se conduzir, ganhar a vida, constituir família, agradecer aos pais. Tudo isso faz parte da minha educação familiar. Então, eu fico muito satisfeito de ter passado isso. Por coincidência, ontem aqui, eu estava dando uma entrevista a uma outra rede de televisão, para falar de um atleta que foi lançado por mim e que estava um sucesso nas categorias de base e na categoria superior foi maravilhoso, mas problemático, morreu muito precoce, um craque. Infelizmente nós perdemos o Denner, que era da Portuguesa, muito cedo. E perdemos o Denner também, não só dentro do campo, como fora do campo. E eu fiquei muito chateado por isso, porque podia ser conduzido de uma forma diferente. E agora eu vejo o time do Denner, que lançou o Denner na Portuguesa, também na mesma situação. Tentei ajudá-los. Você esteve lá, né, recentemente? Fiquei lá... Poucos meses, né? 2 meses, ajudando, sem custo zero. Custo zero. Organizamos Aliás, você bem. Pagava, que você tinha que pagar seu transporte para se deslocar, né? O CT estava muito bonito, quando chegamos estava feio, foi cuidado, melhorado. Algumas ajudas de alguns funcionários, isso foi muito bom, entendeu? E depois agora se perdeu no tempo e fico muito chateado. Agora, volto a falar. De vez em quando eu vejo uma coisa boa, eu comento positivamente.
Mas está muito difícil, viu, comentar positivamente. Vamos pegar um gancho aí nessa resposta do Denner. Você falou do Denner, você revelou Denner, você revelou Robinho, você revelou Diego, revelou William. Pouca gente sabe se o William da seleção brasileira que joga no Chelsea foi o Leão que lançou em 2008 no Corinthians. Você vê hoje joias, talentos surgindo no futebol brasileiro? Você, pela tua resposta aí, parece que não. Para você não ser injusto, do Corinthians que você falou, o William é um muito bom jogador, de meia, chutador, driblador, velocista, eu dei liberdade para ele, mas o Fagner também estava lá. Ele tem razão, o Fagner lateral direito foi você que revelou, não pode ser injusto. Não fui eu, não. Eles estavam lá, mas, todos estavam... Mas quem teve coragem de botar no time de cima foi você. Sim, aí sim. Então, às vezes acontece uma oportunidade, você coloca, dá certo. Você vê, agora estão entrando uns garotos aí do São Paulo que está quase dando certo. Só não atrapalhar, dá certo, entendeu? Verdade. Às vezes atrapalha por ciúme, por nada. Eu acho que nós temos que auxiliar a nova geração. Porque essa nova geração, difícil encontrar, como você perguntou, porque eles não param mais aqui. Ontem eu li uma reportagem, ou um comentário, ou uma nota, inclusive, dizendo que o Barcelona está comprando um menino de 12 anos de Goiânia por 70 milhões de dólares. Que absurdo. Sabe por quê? Porque talvez eles tenham pensaram como o Messi. Foi com 13, né? O Messi foi com 12. Esse menino está com 10 anos, 12 anos. Quer dizer, nós não sabemos nem quem é. Vão embora, aí aparece lá, daqui a pouco o Tite convoca, a gente não sabe quem é. Aí que começam os problemas. Por quê? Não foram criados aqui, não foram estimulados a jogar, que agora nós não temos mais uma maneira de ser do Brasil. Hoje nós somos cópias, fracas cópias do futebol europeu. E agora tem aquele negócio, não vamos ficar, quanto tempo nós ficamos com a bola? Bom, se você quiser ficar com a bola no 80 minutos e me dar 10 boa que eu vou fazer o gol, eu prefiro ficar com 10. Então é muito lateral, só se joga lateral agora, isso me irrita um pouco. Por quê? Porque querem copiar o Barcelona, os outros grandes clubes da Europa, só que os grandes clubes da Europa têm os grandes atletas do mundo. Isso custa muito caro. Um atleta que eles pagam por mês, pagam vários clubes no Brasil por ano. Então não adianta. E no exterior, você tem visto novas revelações? Não sei se você assiste futebol do exterior, creio que sim. Você tem gostado? E já vou aproveitar o gancho. Cristiano Ronaldo ou Messi? Olha, eu assisto quando existe a possibilidade, quando tem um bom jogo, porque a televisão não deixa você não assistir, porque ela ocupa todo o espaço, todos os canais. Então, pô, você troca para não pegar, Exato. Mas você cai no outro que está fazendo a mesma coisa, entendeu? Então eu acho que tem alguns bons jogadores, mas você vê, nada assim super, porque você vê, o Brasil depende hoje, pelo menos é o que falo, de um atleta chamado Neymar, e que lá na Europa ainda não deu certo. A rejeição dele para a nova contratação do Real Madrid e do Barcelona foi uma coisa assim assustadora. Um chegou a 80%, o outro 79%, 90%. Então, quer dizer, espera um pouquinho, nós estamos falando de o quê? De problema ou de solução? Agora, tem aparecido alguns, mas que não enche mais os olhos. Por quê? A liberdade deles é coletiva, não é individual. Agora, não esqueci da sua pergunta de Ronaldo ou Messi. Eu fico com o Messi. Por quê? Porque o Ronaldo é um grande goleador que todo treinador gostaria de ter. Mas ele não constrói. E ele é digamos, dependendo do time que ele cair, ele vai ser uma estrela isolada. E o Messi faz a equipe jogar. E hoje, no futebol total como eles querem, global como eles querem, o Messi age melhor. Então se eu tivesse a liberdade, eu escolheria o Messi. Agora, os treinadores da Europa têm a liberdade, pode comprar o Messi, o Cristiano, fulano. Aí não é treinador, né? Fica mais fácil. Aí não precisa de fazer nada, é só não atrapalhar. Você disse do Messi. Dá para explicar por que o Messi não foi ainda vitorioso na seleção argentina, professor? Gozado. Lembra quando eu falei da origem?
Lembro. Ele saiu com quantos anos? 13. Saiu com 13 anos. Então ele é muito mais espanhol do que qualquer outro argentino. Sim, viveu Qualquer 2/3 da pessoa. vida lá. Então, eu acho que ele... Não sei se ele se sente um estranho no Ninho. Apesar do Ninho ser dele, a nacionalidade também, a bola dele é maravilhosa. Só que ele olha, ele aprendeu a jogar de um jeito. E nem sempre a seleção joga daquele jeito. Então ele quer fazer com que a seleção jogue de uma forma coletiva junto com ele. E aí tem a vaidade das individualidades que também jogam na Europa. Entendeu? E o Messi, ele não precisa, ele não aparece individualmente. Ele é uma estrela sem limite. Agora os outros que precisam entender isso. E nós tivemos um problema com o Neymar no Barcelona, por quê? Porque ele ficou de coadjuvante. Ele não fazia as mesmas coisas, ele era muito mais individual. O Messi sabe a hora de fazer a jogada individual buscando o gol e a jogada criativa para ofertar aos seus companheiros uma melhor possibilidade da vitória. Você falou do Neymar aí agora, recentemente, Leão. Você acha que ele Não, eu perdeu... não falei, não, eu li. Leu, né? Você acha que ele perdeu o foco de jogar futebol? E você ainda acredita que ele possa ser o melhor do mundo ou está longe disso? Você lembra quando você, principalmente, muitas vezes exagerava nos comentários sobre o Neymar? Calma. Um monstro. Um monstro, calma. Monstro, quem disse, foi aquele treinador que foi no Santos. O René O Simões. Renan Simões, então aquele que eu não queria falar o nome, você falou. Que disse o seguinte, nós estamos criando um monstro. Então, hoje, ele tem 27 anos de idade. 27 já, não é mais um menino, né? Então, ele saiu com 27, ele já é um veterano de Europa. Não conseguiu dar aos seus times aquilo que os seus torcedores queriam. Não conseguiu dar à seleção aquilo que os torcedores da seleção brasileira queriam. E ele vive com problema dentro do campo, com problema fora do campo. E eu acho que precisa uma transformação grande de uma maneira pessoal. Ele precisa abdicar de muita coisa, precisa entender que ele criou uma geração dentro do Brasil. E você reparou que essa geração Neymar, quando ele usava aquele cabelinho feio dele, a criança assimilou e agora já começaram a esquecer. Entendeu? Então isso significa que o legado pode ser esquecido. A Copa do Mundo pode ser a última chance, ou vai ser, tenho certeza No disso. Catar. A última chance que ele pode aparecer definitivamente como uma estrela para o mundo. Porque até agora ele é um problema e não uma solução. Eu falei do Neymar, não foi de propósito, Leão, porque nós falamos do Denner, vamos falar do Robinho, que foi seu pupilo também, e esses dois, tudo bem que o Denner acho que é muito mais problemático do que o Robinho foi. O Robinho era brincalhão. O Neymar na mão do Leão, ele seria diferente? Ou fica difícil você falar sobre hipótese? Se fosse lá atrás, como quando nós construímos aquela equipe de criança, que se tornaram astros, talvez tivesse jeito. Agora, ninguém segura não, ele não ouve ninguém. Acho eu, mesmo porque até agora, com 27 anos, não conseguiu. Então, eu já perguntei para alguns treinadores, amigos mais antigos, e a resposta é que não gostariam de treiná-lo. Não pela capacidade, mas pelo reflexo que ele traz para a equipe. Agora eu vou chegar numa parte aqui, até que é mais o meu público, o pessoal deve estar perguntando, pô, Demir, tu foi aí entrevistar o Leão, não falou do Santos, agora eu vou trazer o Leão aqui para as coisas do Alvinegro. Leão, você tem acompanhado o Santos aí pela televisão, informações que você lê? Tem O acompanhado. que você tem achado aí da chegada do Sampaoli, do time em campo, esquematização tática? Eu tenho acompanhado. O Santos eu acompanho porque é o dia a dia nosso, né? Quando a gente trabalhava junto na televisão, você não deixava esquecer de jeito nenhum. Mas a gente tem amigos lá dentro, fora jogadores, temos na parte geral, né? E a gente aprendeu a gostar do Santos, né? Independente de qualquer coisa, a gente aprendeu a gostar do Santos e continua. O Sampaoli chegou. O Sampaoli foi inteligente em termos. Ele viu no Santos a sua redenção.
Porque o que fizeram com o São Paulo, seleção argentina, na Copa do Mundo, foi uma coisa ridícula. Se, dependendo da pessoa que ele é, eu não o conheço, ele teria largado o futebol ali. Ele foi desrespeitado, ele foi humilhado, só deu problema. Não se esqueça também que ele aproveitou, aí que eu falo que ele foi inteligente, o Santos, porque ele veio do Chile com aquelas confusões extracampo que ele teve também, foi pego lá na estrada, embriagado, aquele negócio Na Argentina, todo. na Argentina. Eu acho que foi no Chile. Na Argentina também tem um problema que ele isso eu não discutiu com um policial. Eu não sei, mas o que eu quero dizer é que dentro de tudo isso, ele viu no Santos, e nem poderia ser o Santos grande como é, ou como sempre foi, uma maneira de se recuperar. E ele chegou. E ele chegou de uma maneira um pouco diferente e chegou errado. Porque ele começou a criar problema com o Vanderlei, o goleiro principal e ídolo da torcida. Falando uma coisa que ele desconhece, ele não entende nada de gol. Entendeu? Então o que que acontece? Precisa jogar com os pés. Lógico, tem pé, tem que jogar com o pé. Bom, mas o goleiro tem que pegar a bola, estar preparado para pegar a bola e depois, para um comando, o último é o pé. Entendeu? Então vamos deixar o pé separado? Vamos ficar do lado. É a mesma coisa, você vai num churrasco, você vai querer comer o peito, a picanha, não sei o que. O rabo eu como no final. Entendeu? É mais ou menos isso. Agora ele se acertou novamente. O Santos trouxe alguns novos jogadores. Está começando a melhorar. De vez em quando tem uma queda muito acentuada. Esse aqui é normal, santista que está nos ouvindo, né? É normal a oscilação, mas já está quase na hora de parar essa oscilação, porque vai entrar um campeonato importante e difícil, muito mais difícil, né? Brasileiro. Que é o Campeonato Brasileiro. Agora, o São Paulo tem experiência de tudo, entendeu? Agora, é atacado pra caramba, né? Eu espero que esse novo estrangeiro dirigindo um clube brasileiro deixe algum legado. Porque você lembra quantas vezes nós falamos isso na televisão? E nenhum deixou. Nenhum deixou. Então, vamos torcer para que ele deixe algum legado. Agora, que ele é atacado, ele é. Você acha que há um ciúme da classe de treinadores ou é um exagero em dizer isso, Leão? Não, não acho não. Tenho conversado com muitos, inclusive por telefone eu dou algum recado que você sabe, né? Sei disso. E esse recado vai para frente. Outro dia nós chamamos a atenção de um jornalista aí, Eu sei de quem está que falando. falou uma bobagem enorme, que depois que ele viu o Santos jogar, dava dó dos treinadores brasileiros. E nós não precisávamos de ajuda de fora não para ganhar. A seleção brasileira ganhava com os treinadores brasileiros, sempre. Agora, a nossa seleção brasileira, sabe quando nós vamos recuperar a hegemonia? Quando nós conseguimos 2 títulos consecutivos mundiais. Tá difícil. Tá difícil, Tá sim. difícil um? Tá difícil nenhum, meio. Agora vamos ter um campeonato aqui, um Copa torneio. América. Copa América, não. Você foi treinador da seleção? Não, Copa América não. Precisa ser Copa do Mundo, certo? Aí que vai estar no ranking daquilo lá. Tem bons jogadores da seleção? Individualmente tem. Precisamos fazer um time. Eu já falei outro dia, até eu não gosto de me meter na seleção não, mas o Tite, se eu fosse o Tite, eu chamava o presidente da CBF e falava, vamos fazer um trato aqui? Não arruma amistoso mais para mim não. Me deu 1 mês seguido para eu poder treinar. Vale mais que qualquer amistoso. Por quê? Porque eu defino minha cabeça, meu time titular, eu defino minha cabeça com meus 2 times titulares. E aí está liquidado o assunto, eu paro de ficar buscando. Porque o que ele vai fazer? O Tite só viaja. Ele tem que viajar para ver isso, tem que viajar nada. Tem que chegar aqui, ó, 2 semanas. Eu tenho 2 semanas nesse mês, tenho 2 semanas daqui 2 meses. Aí vai dar para ele treinar e definir a cabeça dele. Porque estão fazendo uma pressão muito grande já em cima dele, né? E isso atrapalha. Professor, a gente falou aqui de revelações. O senhor revelou o Adriano, né, o imperador? Revelou? Não, pelo menos foi o primeiro a convocar para a seleção brasileira. Eu vi o Adriano, talvez, não primeiro que os outros. Eu tava treinando um time, não me lembro qual era, e fui jogar contra o Flamengo no Maracanã.
Você estava no banco, né? Ele estava no banco, eu nem sabia, ninguém sabia quem era ele. E acho que nós estávamos ganhando o jogo. Acho que você estava no esporte. Eu não tenho certeza. Aí daqui a pouco, faltando 20 minutos, entra um grandão, negrão grandão, canhoto, de centroavante, e pôs pânico na minha defesa toda. E todo mundo pipocando para ele, e ele em cima, não sei o que lá. Eu gravei. O treinador do Flamengo era o Zagallo, que já foi meu treinador. Por sei lá por quê, me chamaram para a seleção brasileira, e eu peguei e convoquei o rapaz. Não Foi sabia. aquela loucura. Mas ele tinha 18 anos, um Exato. baita negrão daquele que, porra, é tudo que precisa. Eu vi dois jogadores que todo treinador gostaria de ter, e por coincidência, canhoto, e os canhotos são problemáticos. E são diferenciados também. São diferenciados, problemáticos e diferenciados. Então eles se assimilavam muito. Era o Serginho do São Paulo, que jogou no Santos, gol da vitória lá, e o Adriano. Então, pô, se eu tenho a possibilidade de ver um Adriano, eu convoquei o menino. O Zagallo achou ruim, que era treinador do time dele, do Flamengo, achou ruim porque ele estava muito cedo para ir para a seleção. Mas será que eu desaprendi? Enfim. Você disputou uma Copa com 17? Então, não foi tão pouco assim não. Mas o problema é o seguinte, o que aconteceu? Eu convoquei, ele foi aparecendo, foi crescendo, cresceu, ficou titular do Flamengo e tal, e virou o imperador. Ele é o imperador até hoje. Não conseguiram substituir o imperador ainda. Está na hora de conseguir. Nós não temos... por isso que o centroavante do Corinthians agora, o Gustavo, né? Gustavo. Ele falou assim, eu posso ter chance na seleção. E é verdade, sabe por quê? Não tem ninguém com Não característica. tem ninguém do jeito dele. É tudo diferente. E ele mete a bola lá dentro. Ele é um Dario que mete a bola lá dentro. É isso que nós queremos. O fato do Adriano ter parado cedo e você ver ele nessa situação, poderia ter alongado a carreira, te deixa triste, Leão? É mais um, né? É mais um que não foi ajudado na preparação. Ele vem de um lugar difícil de conviver, né? As amizades dele, ele não melhorou as amizades dele. Depois que o pai faleceu, parece que piorou, né? É verdade. Não teve possibilidade de estudar, não teve alguém que desse a mão positiva para ele. Você que me acompanha sabe disso, eu digo que alguns jogadores, você tem que mostrar o caminho e ele vai bonito. E outros, você tem que mostrar o caminho, dar a mão para ele e caminhar junto. Eu acho que faltou isso com o Adriano, mas ele é um menino, a gente tem que falar que é menino, né? Um menino maravilhoso, porque quem convive com ele gosta dele. E falando em canhotos, é a mesma coisa, por exemplo, vamos falar de um canhoto que o pessoal achava Mário Sérgio, que Jogava faleceu, demais, nosso nossa amigo. senhora. Não tem como não gostar dele, cara. E era nervoso, hein? Nervoso, fazia um monte de coisa, mas era maravilhoso. O que ele fazia muito mal era pra ele mesmo. Para ele, então, esses jogadores, você reparou que tem muito canhoto problemático. O Neto é um baita de um jogador, eu mesmo não me dei bem com ele. Agora me dou bem com ele e ele também, porque a cabeça dele tá boa hoje, para o futebol. O que eu quero dizer é que eles são tão diferenciados que acabam se perdendo. E o Brasil está precisando desse tipo de jogador. Na hora do vamos ver, tem que esquecer do coletivo, individualmente, parta para cima. Tem um tal de gol que fica lá, quando você vê, corre com ele dentro da área. O Robinho cansava de fazer isso. Robinho, faz gracinha dentro da área do adversário. Aí nós vamos saber. Aí ele se apaixonou pelo gol e começou a fazer gol. Então esse é o maior ensinamento que tem. Professor, você tocou no Robinho, tocou no gol e eu juro que eu tava Fazendo um gancho para pegar e falar disso. Eu me recordo que quando você Você chegou no Santos em 2002, você ter dito fora do ar assim, o Robinho é excelente, mas ele não gosta do gol, ele prefere um drible, uma caneta. um chapéu e você ensinou ou apresentou o gol para ele. Foi difícil esse processo? E se você puder contar alguma história dessa aí, É verdade. a gente fica feliz. Eu não apresentei o gol, eu induzi. Entendeu? Às vezes na força. Porque ele recuava, queria dar o Às chapéu. vezes tinha que puxar. Não apostava lá? Apostava um McDonald's? Como é que era? É verdade, tinha que puxar a orelha dele. Agora é o seguinte, não foi difícil ensinar o Robinho. Porque com 2 lições, 3 lições, ele já sabia mais do que o professor. Eu, por muito tempo, bato bem na bola, né?
E... Você tá de brincadeira, bate ele de forma maravilhosa. Então, aí o que acontece? O Robinho acabava o treino, eu pegava, vem cá, chamava ele Neguito, né? Isso. Neguito, vem cá. Vamos lá. Corta pra dentro, bate em leque do outro lado. Corta pra dentro, bate em leque com a esquerda. Então. No terceiro dia, folgado como ele falou pra mim, e aí, professor, tá gostando? Ele deixa de ser sem vergonha, Neguinho. Ele estava excelente, maravilhoso. Ele gostou. Ele percebeu que o êxtase do futebol, como eu já disse, era o gol. Não era o drible. O drible era bonito. O drible era reconfortante para o torcedor. Puta, olha lá o meu jogador, que maravilha. Tal. Mas o melhor é o que faz o gol. E aí ele começou a fazer gol. E tinha do lado dele, né, um jogador técnico que enfiava também a bola para ele, que era o Diego, né? E o Diego começou a aparecer dentro da área também. Pisar na área. Mais uma coisa. Então, quando o Diego joga longe da área, ele não aparece no jogo. Era a mesma coisa que o Robinho. Então, eles passaram a gostar. Eu só apenas fui o veículo chato que pegava no pé. Fora isso, tá tudo bem. Meu, aquele time não era para ter ficado mais tempo junto e ter conquistado mais? Por exemplo, a Libertadores de 2003, que o Santos perdeu a final pro Boca, para mim era mais time que o Boca, mas não tinha tanta experiência. Deu um mergulho assim. E aí, 2004, foi tudo desfeito. Aquele time era para ter ficado mais tempo junto, para ter conquistado mais? Ou essa impressão que eu tenho é equivocada? É mais do que certa. Eu disse, quando fui sair, ao Marcelo Teixeira, que era o presidente: Marcelo, se você quiser passar uma década de título, não venda os jogadores. Mas como é que ele não vai vender se estava numa pendura danada, numa falência danada? Você sabe que ele pôs um monte de dinheiro lá dentro, inclusive precisava tirar, lógico, não vai doar. Nem deve, né? Nem deve, pode emprestar, depois retorna. Foi o que ele fez. Então venderam a equipe toda. Se fica com aquela equipe, no mínimo, cada 10 títulos que disputava, ganhava 8. Com certeza ia ganhar. Tanto é que já estava no caminho da vitória, né? Foi isso que aconteceu no Santos. E o Santos, de vez em quando acontece. Quem salvou depois? O Neymar já não era tanto do Santos. Então o dinheiro não entrou todo naquela proporção. E assim outros vão aparecendo. O Rodrigo agora, recentemente. O Rodrigo, o Raio que você chama, né? Isso. O Raio, eu esqueço não. Quando eu vejo o Santos jogar, o Rodrigo vai jogar, eu falo, lá vem o Raio. Agora, para o Raio ter luminosidade, ele precisa estar no clima da chuva. Agora, quando ele está no banco de reserva, ele não vai ser Raio. Aliás, professor... Ele vai ser uma faísca. Então bota o menino para jogar definitivamente. Isso aí não dá para ficar no banco do Copete, né? Então eu acho que está na hora de libertar o menino. Bota no campo. Jogou mal um dia, e daí? Você não acorda mal um dia? Qual é o problema? Mas ensine ele. Então eu acho que está na hora do Santos acender uma faísca perto desse Raio aí. Você falou do Rodrigo, falamos do Robinho, falamos do Neymar, do Denner, só jogadores talentosos. Eu me recordo que quando estávamos juntos no Esporte Interativo, você sempre elogiava o Bruno Henrique, mesmo ele voltando de uma contusão. Lógico. O Bruno Henrique está voando esse ano no Flamengo, hein, Léo? Está voando, mas está muito folgado. Tá arrumando expulsão boba, né? Está arrumando confusão, está achando que é o Mike Tyson, o Muhammad Ali. Ele é jogador de futebol, atleta profissional, cumpra com seu dever. Desde o primeiro dia, eu falei, se eu tivesse que levar um menino para fazer alguma coisa na seleção, eu nem sabia o nome dele, Léo. É um magricelo que entrou no Santos de vez em quando, lá de Pachada. É ele. Conclusão, se eu sou treinador, eu vou deixar ele sair do Santos? É lógico que eu não vou. Eu preciso dele para mim. E ofensivamente, tirando o Raio, não tem um jogador como ele. Você gosta de futebol do Rodrigo? Qual Rodrigo deles? O Raio? O seu Raio. É. O meu Raio seria diferente. O seu Raio é aquele que faz aquelas emoções, aqueles dribles. O meu seria aquele que faça aquilo e conclua gol. E conclua gol e se apresente mais dentro da área. E no banco de reserva, ele não vai estar dentro da área. Para ele estar dentro da área, ele tem que estar dentro do campo. Portanto, eu acho que é um menino que merece a titularidade para se tornar uma estrela. Vinícius Júnior, te agrada, Léo? Agrada.
velocista, um driblador. Tem dificuldade na finalização, né? Mas ele gosta da área. Pisa na área toda hora. Ele vai estar toda hora lá, por isso que ele erra. Agora, ele não amadureceu, ele vai amadurecer aonde? Para variar no exterior. Então, quer dizer, 1, 2 jogadas do exterior representa muito, que mostra para todos os países que gostam de futebol. Mas também saiu precocemente, né? Agora, tem bola. Só espero que não se torne mais um coadjuvante nos grandes times da Europa. Leão, dá para apostar em quem vai ser campeão paulista aí dos 4? O que você tem acompanhado aí, o time do Carille, do Corinthians? O Palmeiras com aquela constelação de cobras, né? O Santos aí com o São Paulo e uma mescla de jovens e jogadores experientes, e o São Paulo aí que renasceu da cinza com os meninos, como você mesmo disse, né? Aliás, o Leão, quando eu vou a Cotia, eu também não tenho como esquecer o Leão, porque toda vez que eu chego no CT de Cotia do São Paulo, eu me lembro da frase que o Leão me disse há muito tempo: isso aqui é um Shangri-La, de tão bonito que é. E era eficiente também. E aí está mostrando que tem que continuar Acho sendo que o São Paulo aproveita eficiente. pouco a base, não, Leão? Ou eu estou enganado? É porque tem mania de dar satisfação muito, tem que contratar. Aí contrata errado. Igual contratou o Pato Você me agora. perguntou Não, eu falei dos talentos. dos 4 times. Isso, e dos 4 quem Só que é vão. o seguinte, não adianta querer inventar mentira. A melhor equipe geral é o Palmeiras. Também acho. Dentro e fora do campo. Porque conseguiram construir um estádio que oferta a ele muita coisa para que ele aplique dentro do clube. E o clube aplica mesmo, ele tem contratado grandes jogadores, tem qualidade e quantidade. E tem um treinador que só de ficar quieto impõe respeito. Vitorioso, né? Então isso ajuda. Tá? O Corinthians voltou o Carille, encontrou uma situação totalmente adversa para ele, está com dificuldade ainda, não conseguiu achar um time, não conseguiram impor ainda uma maneira de jogar, mas o importante é que ele conhece e está tentando. Entendeu? O Santos, novo, né? Treinador de fora, que está entusiasmado. Se ele for campeão, então, brasileiro, ele recuperou tudo aquilo que ele perdeu na Copa do Mundo. Portanto, existe uma possibilidade, porque tem uma coisa que chama entusiasmo juvenil, e ele está querendo ter esse entusiasmo juvenil de novo. Último, São Paulo. São Paulo vai jogar agora, no outro jogo já tem treinador novo. É uma incógnita. Né? Agora, como respeito às tradições, o aparecimento de alguns jogadores jovens e a composição coletiva que o Wagner Mancini tem feito, eu acho que ele vai dar muito trabalho nessa semifinal. Aposta em algum dos 4, Leão? Aposta uma final aí? Nós estamos acostumados, quando eu falo nós, é porque nós vivemos do futebol, a não apostar no futebol, mas no trabalho do futebol. E, logicamente, quem tem feito o melhor trabalho é o Palmeiras. Felipão. Entendeu? Isso não quer dizer que vai ganhar, hein? Mas a chance, eu poria, assim, 40 para o Palmeiras e 20 para os outros 3. Aí dá 100%, né? Sim. Então, o que ganhar, se os outros ganharem, fora o Palmeiras, é porque foi compensado um sacrifício. Você lembra quando o Santos foi campeão? Todo mundo pensava que ia ser os outros 3. Nós entramos com esses 20%. Lembra que eu falei para vocês? Olha, eu não esperava tanto, mas me convidaram para o baile, agora eu quero dançar. E nós aprendemos a dançar direitinho. Talvez aconteça isso com um time hoje de grande tradição, mas menor no dia. O último jogo da fase de classificação daquele ano de 2002, Leão, foi Santos-São Caetano. O Santos perdeu e dependia de um resultado do Gama, que venceu o Curitiba. O Mário Sérgio, que era teu amigo pessoal, chegou a falar para ti, meninos ganham jogos, mas não ganham campeonatos, ou isso é folclore? Não é folclore, não. Graças a Deus ele falou para mim. O Mário era tão verdadeiro, ele me viu triste, entendeu? Porque a gente estava trabalhando naquele entusiasmo juvenil que eu te falei agora. O que acontecia? O Santos teve uma infelicidade. O seu goleiro principal e o seu reserva não puderam jogar. Jogou o Rafael. E o menino que jogou, eu diria assim que ele estava nervoso. E foi muito mal e nós perdemos o jogo.
E o Mário, eu estava me dirigindo, o Mário era meu amigo particular e tal, o Mário, e aí, Leão, que chato, hein, rapaz, não sei o quê, não sei o que. Eu falei, o que foi, Mário? Isso acontece muito. Eu falei, o que, Mário? Garoto, criança, dá vitória, mas não dá título. Mais ou menos assim. Eu falei, é mesmo, Mário? Tá bom, obrigado. Estou me dirigindo, aí eu vejo um sorriso diferente em alguns santistas. Eu falei, pô, por que você está sorrindo aí? Professor, nós classificamos. Por causa do gol, não sei o que. Eu falei, Gol do Dimba. Eu falei, meu Deus, agora vou incomodar. Aquilo me ajudou demais, porque eu cheguei no vestiário, conversei com os jogadores. Falei, tá vendo? Vocês uns moleques, tudo com a fralda suja, não sei o que. O Mário Sérgio acabou de falar isso. E eu acordei para a verdade. Vamos trocar a verdade por uma mentira? Vamos falar que isso é a mentira. A verdade somos nós. Então nós temos que ser campeão para mostrar que criança ganha título. Então aquilo me ajudou bastante. Por isso que eu digo que alguns treinadores, mesmo na hora errada, falando alguma coisa, você tem que prestar atenção que ele pode te auxiliar. E o Mário me auxiliou, entendeu? Por sinal que esteja em paz lá em cima, porque eu nunca deixei de gostar do Mário, sabe? Somos dois. Toda hora eu falo, vejo fotografia minha, joguei junto com ele, tudo. A maneira que ele falava, a maneira que ele comentava. O Mário passava algumas coisas importantíssimas. Só que ele era tão atrevido, tão ousado, que se tivesse que trocar todo dia da maneira de jogar, ele trocava todo dia. E se perdia um pouco por causa disso. Concordo. É isso. Leão, antes de finalizar, o Leão, a gente nunca viu o Leão vibrando tanto em títulos como treinador, como jogador. O Leão é um cara frio ou é sua impressão errônea? Não, eu sou... Fechado. Eu sou silencioso nas horas que tem que ser. Por exemplo, outro dia eu vi mandaram um vídeo para mim, eu comemorando o título do Santos, eu parecia uma criança, abraçado com um alemão, com outro torcedor aqui, com o gigante, o baixinho. Isso, Ricardo Martins. Por quê? Porque ali eu não estava ganhando o título aí. Os meus filhos estavam ganhando o título, os meus bebês, que eu alimentei tanto, estavam ganhando o título. Então, para mim, aquilo lá já serviu, satisfez o meu coração. Não preciso mais de nada do que isso aí, entendeu? Então, tem hora que você estranha uma atitude talvez minha. Por exemplo, quando eu deixei o São Paulo, os caras, pô, professor, o senhor deixou o São Paulo? O São Paulo está campeão paulista. Você montou o time que foi campeão do mundo. Você já montou o time, já está ganhando a Libertadores. Eu falei, vai tudo isso. Mas por que você vai sair? Porque eu tenho uma dívida de gratidão com um japonês. Eu tenho que deixar e vou lá. Fui lá, em 2, 3, 4 meses eu estava de volta, porque o que eu fui lá, o rapaz brigou com o presidente, lá tem uma coisa chamada hierarquia. Quando briga com o chefe e o chefe trouxe um legado atrás dele, todo mundo vai embora. Então eu voltei muito precoce. Por sinal, ele teve o mês passado aqui querendo me levar de novo. Eu falei, não, eu já larguei o futebol, tal, não. Mas ele quer que eu volte para o mesmo time que eu comecei lá na G-League para ser presidente do clube. Eu falei, mas, pô, presidente do clube ganha dinheiro, ué? Não sei. Então, é por isso que às vezes a gente vibra diferentemente dos outros, porque a gente sabe o que está passando internamente. Eu não tenho que fingir que eu estou alegre. Porque às vezes a gente vê jogador, inclusive, que acaba o jogo, em vez dele ir para o vestiário que está aqui, ele vai lá cumprimentar um cara para voltar dando entrevista de lá até aqui. Verdade. Não é verdade? Verdade verdadeira. Então é só acompanhar, eu não faço isso. Leão, queria agradecer por você ter me recebido na tua casa. Eu sei que você é uma pessoa extremamente reservada, sempre foi. E eu me sinto um privilegiado, primeiro em ser teu amigo e você abrir as portas da tua residência aqui para me receber. E por fim, eu queria deixar uma pergunta. Eu ainda vou te ver no Santos novamente ou você literalmente abandonou o futebol? Confesso que seria a realização do sonho. Eu gostaria de ver você com aquela camisa branca e preta, com aquele símbolo bonito que nos alegrou e nos deu tanta alegria. E repito, se não fosse você e aquela geração, o Santos já teria minguado. Obrigado por tudo. Obrigado por você falar isso também. Eu tenho recebido sondagem de vários torcedores quando eu saio na rua, de alguns ex-dirigentes, de alguns funcionários atuais. Jornalista, santista. Volta aqui, tá?
O que eu quero dizer é que eu fui feliz enquanto estive lá, entendeu? Agora, futebol é uma coisa muito gozada. Eu aprendi a não dizer jamais. É muito difícil voltar, porque minha vida agora está mudando, e agora particularmente está mudando muito mais, coisas que vocês não sabem nem vão saber, é uma coisa da minha família, tá? E eu estou mudando de rumo, tá? Eu acho que eu vou, até o final do ano, eu tenho definições mais drásticas em relação ao futebol, entendeu? Mas eu quero que o Santos continue sendo a casa das pessoas que aprenderam a gostar. E lá nasceu um negrinho chamado Pelé. E às vezes eu pego uma fotografia minha, que os torcedores mandam, olha aí, Leão, essa daqui é fera. Aí outro dia chegou uma fotografia, olha só o banco de reserva da seleção. Tá, tô eu sentado num jogo aqui, acho, o último jogo da Copa do Mundo de 70, no Morumbi, eu, do meu lado tinha um negrinho, cabelo curto, chamado Pelé, do outro lado do Pelé tinha um outro, que era sensacional, merecia muito mais do que foi, deveria ser titular da Seleção Brasileira de 70, Dirceu Lopes. Jogava muita bola. E do outro lado tinha um outro bigodinho, Rivelino. Quer dizer, isso não volta mais não. Rivelino que foi teu companheiro de esporte interativo. Foi, ainda é meu companheiro de vida. Leão, obrigado por tudo. Satisfação. Falou, felicidade nas semifinais, depois, se Deus quiser, nas finais também. O Santos, né? Porque ele está precisando de um título desse tamanho. É isso aí. E com as palavras do Leão, vamos encerrando o Pronto Eu Falei desta semana. Prometendo retornar daqui a 7 dias com mais uma edição inédita na programação. Fiquem atentos. Um abraço, até logo. Fiquem com Deus. Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Cantina Liliana, a deliciosa gastronomia italiana que você conhece, prova e aprova.